Me desculpa, eu me exaltei. Mas é que agora que eu tô vendo as coisas com tanta clareza, às vezes é tão difícil pra mim me segurar quando eu... Sabe por quê? Porque eu sempre tive uma vida financeira bem difícil no Brasil. Esse foi um dos motivos, né, de eu ter vindo pra cá. Eu queria dar uma vida melhor pros meus filhos. Eu não tenho vergonha de falar que eu fiz muitos sacrifícios por essa igreja. Porque eu era verdadeira. E continuo sendo verdadeira. Continuo sendo íntegra e eu tenho que te falar, porque não é justo o que eles fazem contigo. Mas se você quer continuar fazendo e isso é de coração, faça. Eu acho que Deus ainda vai te abençoar por isso, mas meu coração dói, porque agora eu conheço aqui a realidade que eles vivem. Eu sei de coisas que eu não sabia e me dói saber sacrifícios que muitos de vocês fazem para protegerem o status que vocês têm como membros da igreja. Me perdoa a minha... como é que fala? Indignação. Vamos falar sobre verdades? Vamos falar sobre verdade, vamos falar sobre o Joseph Smith e o verdadeiro caráter dele. Ilustrado por mais um historiador chamado Alex Beam. Ele nunca foi membro da igreja, tá bom? Ele escreveu um livro chamado American Crucifixion, Crucificação Americana, onde ele conta a história de Joseph e de como a igreja foi fundada aqui nos Estados Unidos. Ele escreveu este livro baseado em cartas, em declarações, atas de reuniões, artigos de jornais da época, biografias, diários pessoais, etc. Tá bom? Eu escrevi algumas partes aqui, eu traduzi algumas partes para não perder o que é mais importante, tá bom? Alex Beam fala o seguinte: encontros com a Trindade não eram raros no início do século XIX na América, e não eram incomuns naquela região de Nova York. A América estava passando pelo segundo grande despertar, uma era em que as tradições cristãs estavam sendo repensadas e modificadas. Ministros religiosos e profetas, eles se diziam profetas, todos eles, tá? Estavam reavivando religiões antigas. A energia e novidades do novo mundo levaram muitos a sonharem sobre a ordem de um novo mundo radical, em termos de religião, demarcado pela segunda vinda de Cristo. Entende agora porque o nome da igreja tem dos últimos dias no nome dela? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Porque todos eles acreditavam naquela época, naquela região, que Jesus Cristo ia voltar ainda no século XIX. Essa era a crença que Joseph Smith tinha e ele estava pregando isso para os primeiros membros da igreja, tá? Assim como Brigham Young. Havia novas doutrinas em toda parte. Anne Lee Shaker estabeleceu sua igreja em Ontário, a apenas 30 milhas da casa de Joseph. A 25 milhas da casa dele, outra mulher, Jemima Wilkinson, apesar de analfabeta, podia recitar trechos da Bíblia de cor e também estabeleceu uma igreja. Elias Smith, 16 anos, ela não era parente de Joseph, tá? E veja, ela tinha 16 anos. Ela disse ter visto Jesus Cristo no Monte Sião, em um bosque perto de sua casa em Vermont. John Thompson, um professor na Academia de Palmyra, viu Cristo descendo dos céus, excedendo 10 vezes o brilho e esplendor do sol. Asen Wilde, de Amsterdã, Nova York, falou com o glorioso, majestoso, grande Jeová e descobriu que todas as denominações que se diziam cristãs haviam se tornado corruptas. Você pode adicionar essa lista de Joseph Smith. Ele foi só mais um que teve experiências espirituais na época e fundou uma igreja para ele também. Eu achei interessante, Alex Beam fala sobre um grande amigo que Joseph Smith tinha, chamado Orrin Porter Rockwell. Eles eram amigos de infância. A Rockwell frequentava a casa dos Smiths e ele e Joseph iniciaram a carreira de caçadores de tesouros escondidos juntos, tá? Alex Beam descreve Rockwell como sendo alto, forte. Ele usava cabelos longos e tranças e andava sempre armado, tá bom? Tudo bem. Aconteceu um incidente muito interessante. Quando Joseph e os Santos, né, viviam no Missouri, eles atacaram uma milícia do governo perto de um rio lá.
E eles mataram 6 pessoas naquele confronto, tá? Confronto liderado pelos Day Knights. Deixa eu ler para vocês aqui quem eram os Day Knights, tá? Os Day Knights, ou seja, Cavaleiros de Unos, eles eram um grupo de homens cuja missão era proteger a igreja contra seus inimigos quando estava estabelecida no Missouri. Os Day Knights atuaram de 1838 a 1844. E Rockwell foi o primeiro Day Knight, tá? A missão deles era matar para proteger os santos. É isso mesmo, tá? Então aconteceu esse confronto e quando os Mormons mataram 6 membros da milícia do governo, o governador do estado do Missouri, Boggs, ele ordenou que a milícia fosse e expulsasse os Mormons de lá. A milícia do governo chegou para expulsar os Mormons e foram recebidos a tiros pelos Day Knights, tá? Liderados por Rockwell. A milícia do governo estava decidida a expulsá-los de lá, eles estavam cumprindo uma ordem do governo, então eles começaram a atirar de volta. Nesse confronto, eles acabaram matando 12 santos, 12 mormons, entre homens, mulheres e crianças, tá? Joe Smith, bom, então aí quando os mormons viram que a milícia não ia recuar, que mais pessoas seriam mortas, né, nesse confronto, eles então desistiram e começaram a fugir do Missouri e deixaram para trás propriedades, casas, etc. Joseph Smith pegou Porter Rockwell como guarda-costas, né, que ele era o guarda-costas de Joseph, e foi com ele até Washington, D.C., pedir para o governo federal uma indenização milionária pelas perdas que eles tiveram quando foram expulsos do Missouri. É claro que o governo negou a indenização porque tinha conhecimento do que havia acontecido, tá? Tudo bem. Eles voltaram para Nauvoo, né? Porque agora já tinham saído do Missouri, né? E foram expulsos de lá. Quando eles chegaram em Nauvoo, Joseph estava tão indignado porque nem a indenização milionária ele conseguiu, né? Ele chegou para Rockwell e falou o seguinte: volta lá no Missouri e mata Boggs. Rockwell voltou no Missouri, atirou em Boggs, o governador do estado, responsável pela expulsão dos mormons de lá, mas Boggs não morreu. Rockwell foi preso como principal suspeito da morte dele, porque os mormons eram os principais inimigos de Boggs na época, se não os únicos. E ele foi preso, mas por falta de testemunhas e de provas ele acabou sendo solto, né? Acabou sendo liberado. Futuramente ele falou o seguinte, ele teve a petulância de falar: se fosse eu que tivesse atirado em Boggs, ele estaria morto, porque quando eu atiro é para matar. Tudo bem. Rockwell, ele era uma... Boggs não morreu, tá? Porque, enfim, ficou ferido, mas não morreu. Rockwell era uma celebridade na fronteira do Mississippi, onde era conhecido como o Anjo Destruidor Mormon. Temperamento forte e explosivo, ele foi o primeiro Day Knight, como eu já falei para vocês. Isso são palavras do autor do livro, Alex Beam. Bom, ele era conhecido também pela comunidade como um capanga que tinha a força de um urso. Interessante que Joseph dizia que Rockwell era um menino nobre e inocente. Precisava proteger a reputação do capanga dele, né? Você chega à conclusão que você quiser sobre isso, eu já cheguei à minha. Nem todos ficavam impressionados pela autograndiosidade de Joseph Smith. O assunto predileto dele era ele mesmo. Palavras do editor do jornal Pittsburgh, David White. Alex Beam conta aqui no livro que em uma ocasião Joseph viu 2 meninos brigando na rua, né? Ele chegou lá e foi separar os meninos. Ele chegou para um deles e falou o seguinte: você precisa entender uma coisa, ninguém briga por aqui, só eu. Esse era o doce, sereno, nobre, profeta da restauração, que os mormons se sentam lá porque eles são verdadeiros, eles cantam um hino. Hoje, ao profeta louvemos, né? Charlotte Haven, quando assistiu a um dos discursos dele, ela escreveu uma carta para a mãe dele contando como foi a experiência. Ela disse o seguinte:
Eu esperava encontrar um homem humilde e ter uma grande experiência, mas achei ele prepotente e egocêntrico. Sua linguagem e maneirismos eram de um homem muito grosso. Um mês depois, em uma visita à casa dos Smiths, ela falou o seguinte: ele só falava dele mesmo e dizia ser um gigante, não só física, mas também mentalmente. Eu não mudei minha opinião sobre ele, mas acredito que ele também tem características interessantes. Dizem que ele tem um bom coração, sempre disposto a ajudar a quem precisa. É óbvio que ele tinha qualidades como todos nós, mas ele não era o homem sábio, inspirado, humilde, valente, que morreu pela verdade, como a igreja mente para você que ele fez e que ele foi. Benjamin Franklin Morris, o ministro de uma congregação próxima em Warsaw, Illinois, disse que Joseph era um homem inspirador e ao mesmo tempo detestável. O poder de Smith sobre seus seguidores é incrível. Ele tem uma influência ilimitada sobre seus seguidores e suas declarações são de autoridade e influência sobre o mundo como se ele fosse o próprio Deus. A pessoa dele é um insulto. Ele faz o que bem entende com seu povo. Algumas pessoas o consideram um grande homem. Eu não. Ele não tem sequer um elemento de grandiosidade, a não ser grandeza em engano e blasfêmia. Ele é uma composição de ignorância, vaidade, arrogância, grosseria e vulgaridade. Ele é carismático e amigável com seus seguidores, mas não pensa duas vezes quando é preciso descartá-los para atender a seus próprios interesses. Depoimento de uma pessoa que conviveu com o profeta da restauração. Acredite se você quiser, isso está documentado no livro de Alex Beam. Brigham Young disse o seguinte, Brigham Young, isso mesmo. Joseph tinha todas as fraquezas que um homem pode ter quando ele não tinha uma visão celestial, quando ele era ele mesmo. O autor do livro diz que Young convencia os santos a aceitarem as doutrinas reveladas por Joseph, mas não necessariamente ao homem, não necessariamente o homem. Então ele separava o homem do profeta. Tudo bem. Young segue dizendo o seguinte, Brigham Young. Joseph pode tomar um porre todos os dias da vida dele, dormir com a mulher do vizinho todas as noites. Palavras de Brigham Young, não minhas. Andar a cavalo e jogar por dinheiro. Eu não me importo com nada disso, porque eu nunca construí minha fé em nenhum homem, mas a doutrina que ele tem produzido salvará você, a mim e ao mundo inteiro. E se você não está satisfeito com isso, tudo bem. Essa é a verdade sobre o profeta da restauração. E se você não está satisfeito com isso, tudo bem. A igreja mente para você sobre Joseph, né? Mentiu para mim, porque nada disso aqui eu tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia que ele era prepotente e arrogante. Um homem que transformou a palavra adultério em poligamia. Um homem que chantageava meninas de 14 anos para se casarem com ele, porque se elas não se casassem, elas perderiam a própria exaltação. Ele era carismático. Ele tinha um coração bom. Jim Jones também tinha. Mais de 900 pessoas perderam a vida por conta do fanatismo que aquela seita instilou na vida deles. Milhares de membros da igreja, incluindo e principalmente homossexuais, têm se suicidado por conta das coisas que essa seita ensina. Não se sinta culpado por nada. Você é verdadeiro, a igreja não é. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.